Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero chamar a atenção do plenário e chamar a atenção do Brasil, porque hoje nós estamos aqui ferindo de morte uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, que é a Lei da Mata Atlântica. Esta lei tramitou durante 14 anos no Congresso Nacional. Durante 14 anos, o Brasil parou para debater este que é um bioma intrinsecamente ligado ao sentimento de brasilidade. Foi o primeiro bioma que o colonizador avistou e é o mais degradado. Aprovar esse projeto de lei é, como disse, atingir a Lei da Mata Atlântica, o único bioma brasileiro que tem uma lei específica para proteger. Aprovar o projeto de lei 364 de 19 é dar o aval para alterar a Lei da Mata Atlântica e assim abrir espaço para a exploração dos campos de altitude do bioma pelo agronegócio. E não só do bioma Mata Atlântica, agora todos os biomas. Porque esse projeto veio para casa com a justificativa de que iria atender um problema específico do Rio Grande do Sul. E que era até justificável. O próprio relator citou aqui que tem lá ocupações de cerca de 200 anos. Mas esse e outros projetos que tramitam no Congresso Nacional, que permitem o desmatamento em excedentes de reserva legal, facilitam a exploração de madeira e ameaçam o pouco que restou da Mata Atlântica. E pior, o texto agora amplia essa ameaça para todos os biomas brasileiros, já que restringe a proteção legal tão somente aos ecossistemas florestais. Além de alterar, ele limita a proteção, senhor ministro, tão somente aos ecossistemas florestais. Para biomas como o Pantanal e o Cerrado, o impacto é assustador. Mesmo no bioma Amazônia, temos formações naturais com vegetação não florestal, as quais ficariam muito mais vulneráveis, deputada Célia, muito mais vulneráveis, até mesmo no bioma Amazônia. Ainda que a vegetação característica dessas áreas seja baixa, elas estão situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos, o que as torna essenciais para a formação dos aquíferos nacionais. Essa água que vem lá dos maciços montanhosos abastece florestas e equilibra a temperatura de ecossistemas. Como estão, pois colaborarão mais para o desmatamento, mais anistias e mais emissões de gases de efeito estufa, contrariando o interesse público. Vale ressaltar e vale aqui historiar a tramitação desse projeto. Esse projeto veio com a justificativa que o regime de uso atualmente estabelecido para os campos de altitude pela supramencionada Lei da Mata Atlântica, inviabiliza a produção agropecuária nas propriedades rurais localizadas nos chamados Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. O projeto original mirava apenas na alteração do status de proteção dos campos de altitude, ecossistema que cobre menos de 5% da área total do bioma e criava ainda as novas regras de proteção. Pois bem, era um texto que alterava apenas 5% da área total. Pois bem, texto muito diferente e com impacto ainda maior, foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente e referendado no parecer do ilustre relator da CCJ. A proposta do relator
não só retira a proteção adicional a toda a Mata Atlântica, bem como deixa completamente desprotegidos cerca de 48 milhões de hectares de campos nativos em todo o país. Deputado Patrus, a proposta original utilizava apenas 5% da área do bioma. Com essas novas modificações, ela não só retira a proteção adicional a toda a Mata Atlântica, mas, como eu disse, deixa desprotegidos 48 milhões de hectares. 48 milhões de hectares de campos nativos de todo o país, o que significa desproteger 50% do Pantanal. 50% do Pantanal ficará desprotegido se aprovarmos esse projeto de lei. São 7,4 milhões de hectares. 32% dos pampas, 32% dos pampas ficarão com áreas desprotegidas, o que significa 6,3 milhões de hectares. E 7% do cerrado, 13,9 milhões de hectares, além dos quase 15 milhões de hectares na Amazônia, ficarão, deputado Luiz Couto, desprotegidos, sujeitando-os a uma conversão agrícola descontrolada e ilimitada. O texto em apreço vem sendo apoiado por organizações do setor de florestas plantadas. É absolutamente desproporcional, pois retira ou diminui significativamente a proteção dos campos nativos. De todos os biomas, não só do Pampas. É possível resolver o problema dos produtores. Esses produtores, algumas centenas, não mais do que isso, de produtores rurais situados nos campos de altitudes do sul do país. É possível resolver o problema desses produtores e, inclusive, permitir a expansão de florestas plantadas na região, sem ameaçar a Mata Atlântica, sem ameaçar o Pantanal e os demais biomas. Basta retomar, meu ilustre relator, o texto negociado entre representantes dos produtores rurais, representantes de organizações ambientalistas, constando de versões anteriores do relatório que Vossa Excelência fez, o qual reconhece a existência de campos antrópicos e os qualifica como área de uso alternativo do solo, isso é, uso consolidado. Assim, nós estamos lutando para que esse projeto não avance e que nós possamos insistir com Vossa Excelência para reapresentar, acho que se um acordo, isso seria possível, reapresentar os textos consolidados. O relator teve a paciência de conversar com diversas organizações, de conversar com os produtores rurais, mas retrocedeu nessas conversas. Este PL tem gerado grande repercussão, tanto entre agricultores, como com prefeituras, com ambientalistas, que têm procurado, primeiro o relator, e volto a dizer, ele teve a boa vontade de conversar, avançou nas conversas, mas retrocedeu na proposta apresentada. Chegamos, inclusive, a apresentar uma nova proposta de redação, mas a tal redação, que tinha o apoio de agricultores, de prefeituras e de organizações como a SOS Mata Atlântica, e representava a convergência desses interesses com preservação, conservação e áreas degradadas. No entanto, devido provavelmente a pressões, o relatório não avançou.
O relator voltou atrás e reapresentou o texto que representa grande ameaça, não só à vegetação da Mata Atlântica, mas também do Pantanal e dos outros biomas brasileiros. O projeto original mirava apenas na alteração do status de proteção dos campos de altitude, ecossistema que cobre, como eu disse, menos de 5% da área total do bioma. E ainda assim criava as regras de proteção. Tudo isso foi colocado ao lado e um novo projeto começou a tramitar na casa. Com esse novo projeto, pretende incluir as atividades, com o novo relatório substitutivo, incluir as atividades agro-silvopastoris, entre aquelas consideradas de interesse social, autorizando na sequência a supressão da vegetação em diversos estágios para tais atividades. Se aprovado, praticamente toda e qualquer área com vegetação nativa, não importando o estágio de conservação ou regeneração, poderá ser suprimida. No momento em que o Brasil lidera no mundo a questão do enfrentamento do aquecimento global, quando sabemos o quanto a pecuária contribui para o aquecimento global, quando estamos fazendo aqui um esforço muito grande, inclusive esta casa, votando projeto de hidrogênio verde, de créditos de carbono, votando o PATEM, hoje provavelmente votando o PATEM, nós aqui na Comissão de Constituição e Justiça alteramos um projeto, alteramos completamente o projeto e colocamos em risco toda vegetação nativa, porque toda e qualquer área de vegetação nativa perde a proteção a partir da aprovação desse projeto de lei. Por isso, faço aqui mais uma vez um apelo às senhoras e senhores parlamentares. Se nós temos compromisso com a nossa casa comum, se nós temos compromisso com o planeta Terra, se nós temos compromisso com a cultura desse país, com a formação desse país, não podemos deixar que a Mata Atlântica seja destruída, não podemos deixar que uma solução para um problema localizado no Rio Grande do Sul, um problema localizado nas áreas do sul do país, se estenda para todos os biomas, colocando em risco a sustentabilidade e o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Senhora Presidente, agradeço. E fica aqui o apelo ao senhor relator, que tão bem conversou, que tantas reuniões teve com prefeituras, com organizações não governamentais, com os produtores agrícolas. O relator passou o ano passado, desculpe a redundância, mas praticamente negociando. E, infelizmente, relator, avançamos e depois recebemos essa triste notícia. Em defesa da Mata Atlântica, votamos não. Deputado Maurício Marcon, para discutir. Senhora Presidente, só o tempo lá, presidente. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o colega Redecker, porque é uma matéria